Fala galera do canal Cola na Minha, eu sou o professor Bruno, professor de língua portuguesa e essa é a minha primeira aula no canal. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de sujeito, mas antes de começar a nossa aula eu gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Beleza? Bora lá? Então olha só, o que é sujeito? Sujeito é aquele termo no qual pratica uma ação. Eu posso dizer que o sujeito é aquele cara que sofre a ação. Eu posso dizer também que é uma pessoa ou alguma coisa no qual a gente fala algo sobre ele. Então o sujeito tem três atribuições: ou ele pratica, ou ele sofre, ou é quem ou o que nós declaramos alguma coisa. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Jéssica estudou muito. Jéssica é o sujeito porque é o termo que praticou a ação de estudar. Eu tenho ali, Vanessa foi muito maltratada. Vanessa é sujeito porque ela é o termo que sofreu a ação de ser maltratada. Eu tenho aqui, Geise é uma ótima aluna. Geise é sujeito por quê? Porque é o termo ao qual nós falamos alguma coisa dela. Tranquilo isso daí? Então o sujeito pode praticar, sofrer uma ação, ou também é o termo pelo qual a gente fala alguma coisa dele. Então não basta somente identificar o sujeito, nós temos que identificar o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Você lembra da aula de ciências lá que falava que o núcleo é a parte mais importante da célula? Pois é, na língua portuguesa também nós temos o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Por exemplo, eu tenho aqui, os jovens adoraram a iniciativa. Aí eu pergunto, quem adorou a iniciativa? Os jovens. Mas qual é a parte mais importante do sujeito? Os jovens. Automaticamente é jovens, né? Então esse é o núcleo do sujeito. A partir daí, nós vamos classificar o sujeito de acordo com o núcleo dele. Então nós temos dois tipos de sujeito. Eu tenho um sujeito que é determinado e um sujeito que é indeterminado. Eu vou começar pelos tipos de sujeito que são determinados. Então eu tenho aqui o sujeito simples, ou seja, aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Então vamos lá o exemplo. A menina sorriu. A menina é núcleo do sujeito e eu tenho apenas um núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Outro tipo de sujeito determinado é o sujeito composto, ou seja, um sujeito que tem mais de um núcleo. Então vamos conferir aqui no exemplo. Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Eu pergunto, quem foi que morreu do mal de amor? Romeu e Julieta. Então eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. E o outro tipo de sujeito determinado é o sujeito oculto. Quem é o sujeito oculto? Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. É um tipo de sujeito no qual eu sei quem é que praticou a ação. Mas como que eu sei que praticou a ação? Se ele não está na frase. Eu sei que ele praticou essa ação por causa da terminação do verbo. Geralmente eu encontro isso em primeira, segunda e terceira pessoa. Então vamos ao exemplo aqui. Visitei uma intrigante exposição. Aí eu pergunto para o verbo, quem visitou? Eu. Então o eu é um sujeito oculto, não está presente na oração, mas eu consigo determinar quem foi que praticou essa ação. Seguindo aí, agora eu tenho os sujeitos indeterminados. Como que funciona isso? Sujeito indeterminado é quando eu não consigo identificar quem é que pratica essa ação. Se determinado eu sei quem é, o indeterminado eu não consigo saber quem foi que praticou essa ação. Então eu tenho aqui qual é a primeira ocorrência de tipo de sujeito indeterminado. É com verbos na terceira pessoa do plural. Então observe aqui no exemplo. Telefonaram para você. Quem telefonou? Alguém. Esse tipo de sujeito indeterminado que com verbos na terceira pessoa do plural acontece quando o contexto não me informar quem foi
que praticou essa ação. Quando eu não consigo determinar com precisão, então eu vou dizer que é um sujeito indeterminado. Beleza? A segunda ocorrência de sujeito indeterminado é com verbos em terceira pessoa mais o índice de determinação do sujeito, que é o se. Então, ó, precisa-se de digitadores. Quem precisa de digitadores? Alguém. O meu contexto não informa quem é que precisa, quem é que está precisando desses digitadores. Então, automaticamente vai ser um sujeito indeterminado. O meu próximo tipo de sujeito que nós vamos estudar é a oração sem sujeito. Nós temos uma oração sem sujeito quando eu tenho verbos que exprimem fenômeno da natureza. Isso é meio óbvio, tipo assim, não tem quem pratique essa ação, é um evento natural. Então veja o exemplo aqui, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Eu não tenho como perguntar quem choveu, não faz sentido. Então é uma oração sem sujeito. Note que o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Essa é a característica da oração sem sujeito. Os verbos ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Outro caso aí, nós temos que tomar muito cuidado com algumas exceções. Na língua portuguesa sempre tem a história das exceções, né? Então, se o verbo de fenômeno da natureza ele indicar um sentido figurado, ou seja, um sentido que não é próprio da palavra, um sentido não real, então eu terei sujeito expresso. Por exemplo, choveram reclamações contra aquela empresa. O que é que choveram? Reclamações. Então, reclamações é o meu sujeito, automaticamente o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Seguindo aí, eu tenho outro caso de verbos que indicam, no caso, a oração sem sujeito. Eu tenho o verbo fazer, o verbo ser e o verbo estar. Quando esses verbos indicarem algo que é cronológico ou clima, ele ficará em terceira pessoa do singular. Reparem aqui, faz 2 anos que ele saiu. O faz ficou na terceira pessoa do singular porque indica um tempo transcorrido, ou seja, tempo passado. Então ele vai ficar na terceira pessoa do singular. É 1 hora, indica tempo cronológico, ele fica em terceira pessoa. E está frio, indicando aí clima. Está indicando o clima. Então esses verbos aqui, eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Outro caso de oração sem sujeito, e você tem que ter bastante atenção, é no caso do verbo haver. O verbo haver ele tem 2 situações. Ou ele pode indicar existir, significando existir, ou ele pode também indicar tempo transcorrido, tempo passado. Então olha só como que fica isso aqui. Há muitos alunos na sala. Nesse exemplo aqui, o há ele significa existir. Então o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Nesse caso aqui, há 2 meses que não vejo Maria. Esse há 2 meses, ele indica um tempo passado. Então ele fica também na terceira pessoa do singular. Então fique atento. O verbo haver significando existir, tendo sentido de existir, ou de tempo passado, tempo transcorrido, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Seguindo aí, você tem que tomar muito cuidado com uma coisa, e essa é a dica que eu vou dar para vocês. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal, ou seja, ele não fica uma pessoa só. Ele é um verbo que concorda com o núcleo do sujeito. Então, confere aqui no exemplo. Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Existiam o quê? 4 pessoas interessadas. Então, o verbo concordou com o núcleo do sujeito, que está no plural, 4 pessoas. Então, ele foi para o plural. Mas se nós substituíssemos o verbo existir pelo verbo haver, aí a história muda. O verbo haver, quando ele significar existir, ele fica no singular. Então, fica a dica aí para vocês. Galera, espero que tenha gostado dessa aula. Curta o nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos e qualquer coisa,
cola na minha. Aquele abraço e até mais.